Saudações, Namaskar. É a segunda live onde nós conversamos com os instrutores formados pela formação VVY. Nós tivemos o primeiro encontro, que foi o encontro de abertura e também a apresentação da nossa nova professora dentro da formação VVY, que é a Adriana Gomes, na semana passada. Essa entrevista, esse diálogo está aí disponível. E hoje nós vamos ter a grande honra, o prazer também de ter como entrevistada, convidada, a Ana Paula Tavares. Ela fez a formação VVY, ela começou em 2020 e concluiu agora em 2022. Muito obrigado por aceitar esse convite de participar hoje dessa live. Para mim é sempre uma grande satisfação, como eu havia dito no início, nós tivemos a abertura com a Adriana Gomes, que também agora é uma professora do VVY, e hoje você está sendo a primeira instrutora do VVY também a fazer parte dessa série que nós pretendemos realizar aí por um período, chamado então Diálogos. É um prazer e uma honra, porque eu te respeito muito, eu te admiro muito o seu trabalho, e não só o seu trabalho, mas você como pessoa, então é uma honra. Maravilha, fico feliz, é recíproco. E assim, a ideia aqui é a gente conversar, uma coisa mais descontraída mesmo. Bate-papo, mas sempre voltado a questões que possam ajudar, aqueles que assistem, aqueles que participam ao vivo também, a levarem algumas, diríamos assim, algumas pérolas, alguns brilhos assim que ocorrem em alguns momentos, quando a gente fala algo, uma frase que solta, e aquilo pode ecoar na consciência das pessoas e falar, uau, é isso que eu quero. É como ocorre, talvez, quando você tem uma primeira experiência com o yoga, ou assiste algo que está relacionado ao yoga, e de repente uma frase que você ouve, uma coisa que ocorre ali, aquilo... Então, de repente, o objetivo é esse. É você trazer as suas realizações, falar um pouco do seu percurso, de momentos que, de repente, na sua vida tiveram esses realinhamentos de trajetória, porque muitas pessoas, na verdade, o ser humano tem algo em comum, que é o aprendizado na própria vida. Então, certamente, aquilo que você teve durante o seu percurso é o que muitos estão tendo ou que muitos terão. E eu acho que isso é o que contribui de uma forma muito perfeita e direta na vida das pessoas e mostra que o yoga não é somente posturas, contorcionismo, mas é um modo de vida, é uma forma de se expressar na vida, e isso transforma profundamente a nós e aos demais. E eu queria primeiramente, antes de eu ter aqui algumas perguntas que eu quero te fazer para a nossa conversa, mas eu queria saber um pouco, quem é a Ana Paula? Bom, para falar um pouco desse personagem aqui, momentâneo, Sim. Eu preciso ir lá no passado, Ótimo. Rapidamente. Ana Paula, eu já nasceu adulta. Eu digo que eu já nasci porque eu não me lembro de ninguém ter me ensinado, Então, eu realmente nasci responsável. Só para dar um exemplo, eu com 9 anos, eu pegava 2 ônibus para ir para a escola sozinha e voltava. Eu pagava a minha escola, Eu lembro que minha mãe me dava cheque, naquela época era cheque, E eu ia lá na secretaria e pagava. Então, eu não me lembro de nunca na minha vida a minha mãe ter olhado o meu caderno, E eu sempre fui muito boa aluna. Então, eu nasci mesmo com uma responsabilidade sobre mim, sabe? E eu sempre gostei muito de aprender. Então, ninguém nunca precisou dizer, olha, leia, faça isso, nunca. Eu sempre fui muito autodidata, Eu passava as férias com os meus avós em Teresópolis, num sítio. Eles eram portugueses, analfabetos. Mas minha avó tinha a enciclopédia Barça, lembra aquela vermelha? E eu amava, eu li tudo várias vezes, porque eu gostava de saber, de conhecer. E com 14 anos, ali na adolescência, eu já tinha uma
ansiedade sobre uma busca espiritual, né? Sobre o que a gente está fazendo aqui. E nessa fase, eu li a obra toda do Chico Xavier. Então, eu mergulhei nesse mundo espiritual para tentar entender, né? Por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui. E aí eu fui me moldando, né? Essa responsabilidade, essa firmeza, né, comigo mesmo, esse autocuidado comigo mesmo, e ao mesmo tempo essa busca do mundo espiritual. E isso foi, né, durante a vida inteira. Eu sempre estudei muito, então eu passei para alguns concursos, né? E um deles é o que eu estou hoje, até hoje, né? Num órgão federal, num hospital federal. E lá eu tive muitas responsabilidades, né? Eu chefiei um setor da divisão de recursos humanos e depois eu fui chefiar um serviço chamado zeladoria. Esse serviço, ele engloba várias coisas, vários contratos. Então, eu era fiscal de vários contratos. Mas um deles era o da segurança, né? E a segurança tinham 200 e tantos vigilantes, homens. E eu tinha que ser firme, né? Ser uma pessoa, além da minha responsabilidade, que já era algo inato em mim, né? Que já veio comigo, eu tive que me tornar ainda mais responsável. Isso foi me tornando um pouco mais dura, um pouco mais rígida, né? Eu lembro que tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele já não está nessa dimensão, ele foi muito jovem, 20 e poucos anos, mas ele brincava, ele me desenhava com uma Maria Chiquinha e com uma carabina na mão. Então, é só para você ter uma noção, para vocês terem uma noção de como era a visão das pessoas sobre mim, né? Sim. Eu tenho 1,55, você me conhece, né? Meu corpo parece frágil, mas a minha mente era muito rígida. Sim. E eu passava realmente essa rigidez porque era algo que, de fato, eu tinha. Um senso de responsabilidade. E mais que isso, eu sempre me cobrei muito, né? Essa perfeição, esse controle, né? Eu queria ter controle sobre tudo. Sobre mim, sobre os horários, sobre o que estava sendo feito, sobre as pessoas. E como eu era chefe de uma equipe grande, eu acabava querendo ter controle sobre tudo. Então, Jaya, nesse momento, eu acendi um cigarro no outro, eu era fumante, né? Então, vamos traçando aí um perfil, tá, gente? Uma menina que com 9 anos ia sozinha para a escola, que pagava a sua escola, que a mãe nunca olhou um caderno, que só tirava notas máximas. Isso foi até a faculdade, tá? Que bacana. Na faculdade, eu ganhei a primeira pós-graduação, porque o meu CR era o mais alto da faculdade. Então, gente, eu era muito... Pensa numa pessoa taurina, né? Taurina. Então, pensa numa pessoa rígida, terra, controladora e muitas vezes agressiva também, porque como eu tinha que dar respostas rápidas, eu sempre fui muito intempestiva, né? Tipo, eu não me dava tempo de raciocinar, de respirar para poder dar uma resposta. Então, veio uma pergunta, eu respondia, veio uma pergunta, eu respondia, e com isso você acaba atropelando as coisas, né? Embora eu sempre fui uma pessoa bastante carinhosa, né? Ao mesmo tempo eu era muito intempestiva e muitas vezes agressiva. Eu vi que a Beth, a Beth trabalhou comigo, eu vi que ela está aí. A Betinha foi meu braço direito. Ela pode dizer bem como é que era esse momento. Então, Jaya, esse é o perfil da Ana Paula, né? Da Ana Paula até da Ana Paula até esse período aí. Você falou sobre a leitura de Chico Xavier. Você era jovenzinha, então? Era o período que você ia para a televisão? 14? Eu me lembro bem, com 14 anos, eu comecei a ler a obra do Chico e li durante a vida inteira, né? Porque a obra do Chico é imensa. Com 14 anos. E sabe o que aconteceu, Jaya? Eu já era autocrítica, muito autocrítica, né? Eu não queria errar, Jaya, porque eu não queria ir para o umbral.
Então eu queria ser a aluna perfeita, a filha perfeita, a amiga perfeita, sabe? Eu não podia errar, porque Olha que eu não queria passar pelo umbral. pois é, que coisa incrível, né? Porque você com 14 anos descobre, né, a existência, segundo a visão espírita, né, desse umbral. E esse umbral, ao passo em que ele traz para você um medo de errar, porque você para ele, esse ímpeto de se aprimorar, de se aperfeiçoar, de se superar também, não é? Porque você tinha um parâmetro. Se eu não for o melhor em mim mesma, eu posso ir para algum lugar que eu não quero ir para esse lugar. Seria isso, Sim, né? é. E E, e, e além disso, assim, eu tô numa família, né? Meus irmãos são muito mais velhos que eu, então eu era a única criança. Minha mãe diz que os vizinhos nem sabiam que tinha criança em casa, porque a minha brincadeira era dentro do quarto, estudando, dando aula para as minhas bonecas e conversando com meus amigos imaginários. Essa sim, olha, era a criança, né? Então, além dessa busca pela espiritualidade, tinha também uma outra coisa. Eu não tinha muito cuidado, apesar de eu ser a mais nova, ninguém tinha muita preocupação. Eu é que cuidava das pessoas. Então, eu pensava claro, assim, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me cuidar, tanto do meu corpo, quanto da minha vida material, quanto da minha vida espiritual, porque ninguém vai chegar para mim e me dar uma orientação. claro. Foi assim que eu fui crescendo, entendeu? E, Mesmo me cuidando em todos os sentidos. e é interessante, porque uma das perguntas que eu queria fazer era justamente essa, né? Como que você entrou em contato com a espiritualidade? Você já falou que você começa realmente bem jovem, na sua adolescência, né? E, Na e verdade, nesse até momento, antes, foi antes, porque a minha mãe era mãe de santo. ah, Minha mãe era um ah, bandista. Então, sim, no quintal da minha casa tinha um centro olha espírita. só, Então, eu cresci na Umbanda, eu fui batizada na Umbanda. Hoje minha mãe é evangélica, para você ter uma noção. E meu ah, irmão pastor. sim, Mas eu nasci nesse berço umbandista, onde eu via a materialização da espiritualidade. Ou seja, eu via os fenômenos. sim, Entende? Eu via acontecendo. Eu conversava com as entidades incorporadas, né? Só que quando sei, eu cheguei na minha adolescência, como eu tenho uma coisa muito racional, eu gosto de entender o porquê. Por que isso acontece? E de que forma acontece? Então, eu tinha a materialização da coisa, mas na minha adolescência eu queria entender por quê. Por que aquilo ah, acontecia? E aí eu sozinho fui buscar uma outra vertente desse mundo espiritual. perfeito. Isso que você está me dando é uma coisa muito importante, né? E que geralmente nós pensamos assim, que as coisas são separadas, né? Por exemplo, você vem de uma tradição familiar que é católica, evangélica, ou é umbandista, enfim, aquilo para você transitar e entrar num outro campo, por exemplo, pensar no yoga. Ah, mas o yoga não é para mim, porque o yoga é uma religião da Índia, né? Ou é uma prática indiana, ou alguma coisa assim. E ao mesmo tempo você observa como que a sua trajetória, né, ela vem sendo construída sobre pilares da espiritualidade. Quer dizer, se você vem desse percurso, você já traz em você mesma toda uma, podemos dizer até uma herança espiritual, né, de espiritualidade na sua vida, da sua mãe, depois, muito jovem, começa a acessar um outro conhecimento do espiritismo kardecista, de forma, né, com depois isso passa até chegar o yoga. Quer dizer, o yoga, ele não é, diríamos assim, algo que te limita, né? Algo que te coloca assim, ó, se você é de tal religião, ou se você é de tal crença, ou se você é de tal visão de mundo, ou se você é brasileiro, se você tem 10, 11, 20, 70, 80 anos, não importa, o yoga não tem essa discriminação, melhor, essa discriminação, né? Ele simplesmente unifica tudo isso. E quando você diz isso também, acho que é muito rico para as pessoas, né? E você, como instrutora de yoga, isso acaba sendo muito positivo, porque as pessoas que são de outras crenças ou têm outras fés, né? Elas veem que, poxa, é possível para mim também.
Não há uma discordância entre você, de repente, ser um kardecista, ou se você é um umbandista, ou se você é até um evangélico. Nós já tivemos professores evangélicos se formando conosco. A Carol, né? Da turma de 2020. Exatamente. Inclusive, eu quero convidá-la para fazer a nossa entrevista aqui também. Então, você abre um leque, que esse leque descortina muitos preconceitos que existem em relação ao yoga. Entende? Então, eu acho que, assim, para um instrutor de yoga que tenha essa experiência já em diferentes, vamos dizer, linhas de visão sobre a espiritualidade, o yoga, ele entra como unificador, né? Ele unifica todas essas visões, todas essas experiências que você teve no campo da espiritualidade. E isso só tende a fortalecer ainda mais aquilo que você coloca no início como ego, né? Você diz aí vários elementos seus, né? Que você é durona, você tinha uma carabina com uma espinha na adiante, exatamente. Mas veja que isso é um processo de fortalecimento do seu ego, do seu eu, aquele eu que você é ainda hoje. Mas que para chegar nesse eu que é hoje, ele teve que ser aquele ego, ou aquele eu que foi se fortalecendo, né, para se estabelecer, para se aterrar aqui, né? Porque, veja, quando a gente fala de espiritualidade, às vezes tem um erro de entendimento. A gente pensa que a espiritualidade é você meio que abandonar, tirar os pés da terra, né? E não é isso, né? O seu processo, inclusive, foi esse, muito pé no chão, muito aterrada, né? E assim é o yoga. E eu lembro, pode ser que eu esteja enganado, mas você passou também pela teosofia, não foi isso? Na verdade, Jaya, então, deixa eu voltar um pouco atrás. Certo. É assim, hoje eu não me considero mais kardecista. Deixa eu só mandar um beijo aqui para a Bel, para a Dani, que estão aqui, ó. O pessoal que está aí, beijo, gente. Na verdade, é assim, hoje eu me considero uma espiritualista racional. Ótimo. Por quê? Eu quero entender tudo, né, de todas as formas como as pessoas falam sobre espiritualidade, mas eu quero que aquilo tenha uma lógica, né? Porque a gente está num mundo aqui racional, de terceira dimensão, eu tenho um cérebro, eu tenho que entender por que aquilo funciona dessa forma, né? E quando eu cheguei, na verdade, antes de chegar no yoga, aconteceram algumas coisas. Porque assim, já eu acredito que a gente está aqui para expandir a consciência. André, a gente está aqui para expandir a consciência, porque o universo ele está em expansão. Exato. Isso é física, não sou eu que estou dizendo. O universo está em expansão. E nós fazemos parte desse universo. Então, nós estamos aqui para expandir. Só que Maia, Matrix ou a ilusão, o nome que a gente queira dar, vai nos prendendo no cotidiano. Então, a gente acorda, come, vai trabalhar, final de semana vai para um churrasco e a vida passa anos assim. E o universo, ele é muito inteligente. Ele vem e dá uma sacudida. Ele desperta a gente. Usa um despertador. Ele usa uma dor para nos despertar. Exato. E eu acho, pela minha vivência, que tem 3 formas, normalmente, da gente despertar. Claro que se pudesse pelo amor, melhor. Mas, na maioria das vezes, existem 3 tipos de dores que fazem a gente despertar, né? A saúde, quando a saúde nossa ou de alguém muito próximo, né? Aí a gente busca Deus, a gente busca, né, a espiritualidade. Quando alguma coisa material, financeira, emprego, né, tá ruim, aí a gente busca também, né? Ou relacionamento, seja amoroso, de trabalho, família. Então, essas 3 vertentes fazem a gente ter uma dor que nos desperta. E foi isso que aconteceu comigo. Então, aquela pessoa durona, né, rígida. Eu costumo dizer agora que a gente tem que ser firme, mas não rígido, porque rígido quebra. E eu quebrei. Em 2020, Jaya, eu quebrei. Veio a pandemia. Eu trabalho num hospital, lembrando a vocês. Então, enquanto as pessoas estavam em casa, eu estava lá trabalhando. Embora seja numa área administrativa, eu estava lá trabalhando. A própria ida até lá já era uma insegurança, porque estava tudo fechado. Então, segurança pública mesmo, que eu digo, né? Existia um risco maior de contrair, né? A minha mãe,
porque a idosa naquele momento veio morar comigo, hoje em dia já não mora mais, mas naquele momento ela veio morar comigo, então eu tinha que dar conta de um trabalho que era um risco, do fim de um relacionamento que foi conturbado, da minha mãe idosa. Eu não tive problema financeiro porque sou servidora pública, mas eu tinha que ajudar as pessoas ao meu redor. Sim. Então, nesse momento, Jaya, com toda a minha espiritualidade que eu já tinha estudado por toda a vida, eu quebrei. Eu quebrei a um ponto de ficar uma semana sem querer comer. Eu emagreci 5 quilos. Para mim, que peso 55, em uma semana você perder 5 quilos é muita coisa. Sim. Eu não via sentido na vida. Olha só, eu já tinha estudado a obra do Chico toda. E naquele momento foi tão forte a minha dor que eu não via sentido na vida. Mas hoje eu vejo que foi o universo contribuindo para me dar uma chacoalhada. Assim, cara, tem muito mais coisa para você aprender, tem muitas coisas para você ver, né? E aí foi nesse momento que eu cheguei a você. Poxa. Eu lembro, você comentou sim essa situação, ela era realmente algo muito marcante para você, né? 2020, que foi quando você entra no PVY, né? Foi. Primeira turma, pandemia, vamos dizer. Pós-pandemia, Covid. Né? Agora... Foi agosto de 2020, eu não me esqueço. Exatamente. Agora sim, nós tivemos, na verdade, né, você teve essa experiência, né, e você falou uma coisa agora que é fundamental, tá? Você teve leituras, estudos, toda uma vivência, né, de obras, textos, enfim, sobre a espiritualidade. Mas veja como que em um momento, quando você realmente se depara com um contraste maior, né? Porque é um contraste. Eu não vejo assim a vida. Desafios. A vida assim. Eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho contas para pagar. Eu tenho uma família problemática. Eu tenho um relacionamento confuso. Eu tenho. Tudo isso são contrastes na nossa vida. E surgem justamente para dar essa coisa. Bom, eu sei o que é bom. Eu sei o que me preenche, eu sei o que me torna cada vez mais expansivo, cada vez mais feliz, cada vez mais em mim. Mas existe um contraste ali me mostrando o outro lado meu, que não é uma outra coisa que nós temos que negar, e que aí nós denominamos, né, como Maia, como a Matrix, como ilusão. Não, isso tudo é contraste. Se está ali, é para vermos o que daquilo está sendo dado como a pecinha-chave do nosso quebra-cabeça. E o problema é quando nós fugimos disso. Né? Eu estou com um contraste aqui, está alguma coisa acontecendo aqui, então eu vou deixar para lá porque isso é Maia, porque isso é ilusão, ou porque isso me traz dor. Você não. O despertador tocou, você não deixou ele tocando, nem desligou e voltou a dormir. Você não, peraí, está tocando. Por que ele está tocando? Com a minha dor. É o contraste. E aí você resolveu encarar isso. Que pedra ou que peça que esse despertador está dando para o meu quebra-cabeça? E era o yoga. É isso. E realmente, o universo é inteligente. Porque, na verdade, tudo isso é consciência. A sua consciência, ela vem sendo desenvolvida ao longo desse período todo, desde a sua infância, juventude, adolescência, para entrar num estado de coerência com esse universo. E quando você está prestes a entrar nesse estado de coerência, vem um contraste e mostra, você ainda está fraca na questão familiar, você está fraca na questão de relacionamento, você está fraca na sua espiritualidade, porque é prático. Você precisará passar por uma experiência para, nessa experiência, você mergulhar em você mesmo e aflorar, tá? Em todo o seu potencial. É assim que eu vejo, né? Desculpa se não for isso. A correta trajetória sua, mas eu entendo isso. Por quê? Eu conheço você desde 2020, né? E nós tivemos vários momentos juntos, né? De encontros presenciais, a turma de 2020 tiveram encontros, depois de 2022, quando você conclui a formação. E eu vejo o quanto
que você é sincera, você meio que emana yoga, emana esse estado de bem-querer, né? Sabe? De amorosidade, de autocuidado. Você é assim. E isto emana para as pessoas meio que quase por osmose. Eu lembro que a turma que estava lá, né, ficaram contagiados. Todos se contagiaram. Acho que até a Estrada está aqui também. Mas é algo que é seu, né? E isso tem fatores da personalidade, fatores daquilo que é a Ana Paula, mas também tem os fatores que a Ana Paula aceitou encarar, aceitou transformar para encaixar as peças no quebra-cabeça. Aí que entra um detalhe interessante, porque é nesse momento que entra o yoga e agora, na sua vida. E como que foi isso? Bom, primeiro veio as minhas crenças dizendo assim, você não pode. Por quê? Como é que eu cheguei ao VVY? Eu estava num momento lá no trabalho, eu não esqueço, eu lembro de cada detalhe. Legal. Eu fui na Copa pegar um café, chorando. Aí eu voltei e falei assim, quer saber, acho que eu vou fazer uma aula de yoga. Eu já tinha, né, feito aulas, praticando. Aí eu entrei no computador e falei, vou procurar um lugar, mas eu queria praticar, tá? Sim. Aí me apareceu o VVY, que era a formação. Aí eu falei assim, gente, será? Será que eu consigo? Mas sabe a intuição gritando no meu ouvido? Porque, veja bem, naquele momento eu tinha 49 anos, tinha praticado yoga, mas eu não era uma praticante assídua, então não tinha elasticidade, né? Sim. E o que eu via do yoga eram malabarismos e 3 protusões na coluna. Eu falei, cara, eu não posso. Mas tinha alguma coisa muito gritando aqui no meu ouvido e eu mandei uma mensagem para você. E eu lembro que você me ligou, você perguntou se poderia me ligar, e aí você me ligou. E eu expliquei para você, né, todas as minhas limitações, a minha idade, os meus problemas de coluna. E aí você com uma paciência, você me deu uma mini aula ali sobre o que era o yoga, né? Sobre, na verdade, a filosofia do yoga. O yoga tem asana, tem postura? Tem. Mas isso é a ponta do iceberg, né? E aí, quando você me explicou toda a filosofia do yoga, eu falei, é isso. É isso que eu quero, entendeu? E aí foi quando eu entrei na turma e me encontrei de fato. Sim, sim. Isso foi muito maravilhoso, né? Foi. Porque é isso, né? Às vezes a gente tem essa barreira, né? Não, o yoga não é para mim porque eu não tenho elasticidade ou porque eu já tenho uma idade avançada. Imagina, idade avançada com 40, 50 anos, não é isso, né? Mas são crenças que nós trazemos, né? E são crenças criadas pelo próprio yoga. Quando você verdade, marketing, né? Mal usado, né, Jaya? A gente vê muito malabarismo. Esse marketing que é feito sobre o yoga é geralmente o yoga para pessoas assim que não existem, né? São pessoas que... Sim. A pessoa que está aqui realmente assim precisando do yoga são pessoas como nós, pessoas que estão no dia a dia, não são santos, não são pessoas assim que descem como avataras aqui para fazer yoga, não é nada disso, são pessoas comuns como nós, entende? E outra, né? Eu lembro que quando você dizia, eu tenho muita limitação. Vamos lá, no nosso primeiro encontro presencial em 2020, todo mundo fazendo as posturas que eu tinha muito cuidado, e eu sabia, tem alunos aqui que têm limitação. Quando eu olhava para a Ana Paula, ela estava ali fazendo Patimottanasana. Quando eu olhava para a Ana Paula, ela estava ali fazendo as posturas que ela não poderia fazer por ter 3 protusões externas. Só que você faz com segurança, você faz com domínio, eu fico impressionado, né? Eu pensei assim, vou te falar, até pensei, será que ela não falou isso para de repente tentar eu colocar algum limite nela? Não, você não pode fazer tudo. Mas não, era isso mesmo. E então assim, é aquilo, você tem uma força de vontade, você tem um brilho que é como se ele parece para mim, né? É como se ele estivesse iluminando para mim. Eu vejo. Ai, Jai, que coisa mais linda! Eu vejo que para você não tem limites, entende? Para você não tem limites.
Porque o fato de você ingressar na formação, depois vencer nessa dificuldade, esse momento meio tenso que você teve na sua vida, e ao mesmo tempo você consegue, né, transitar tudo isso, consegue chegar a se tornar instrutor, dar aulas, se envolver em projetos que estão sendo oferecidos para você poder oferecer as suas aulas de ouro. E são conquistas de, assim, que servem de exemplo também para outras pessoas entenderem que, olha, em momentos da nossa vida nós vamos ter dificuldades, mas lembrem-se, são dificuldades que servem apenas para contrastar aquilo que nós realmente somos. As coisas não ocorrem para nos limitar, para nos desviar, para nos prejudicar. Elas ocorrem para nos fortalecer. Né? Exato. E Exato. eu acho que é isso. Agora, depois da formação, você começa a dar aulas, você tem se envolvido com algum... Então, eu paralelo ao yoga, eu estudei muitas outras coisas, né? A gente já conversou sobre isso. Eu sou mestre em Reiki, eu fui fazer barra de axis, eu fiz hipnose clínica, né? Até trabalhei um tempo com hipnose e o estudo da mecânica quântica. E sabe o que eu percebi, Jaya? Eu me lembro que você uma vez me falou o seguinte: por conta dessas minhas limitações que eu coloquei para você, né? Você falou, não, olha, vai chegar para você o aluno que está sintonizado com o que você é, com o que você tem para dar enquanto instrutora, né? Exato. E hoje, eu considero que as minhas aulas de yoga, elas são uma junção disso tudo, Jaya. Da minha visão da mecânica quântica, porque eu já disse para você, eu sou uma pessoa racional, né? Eu gosto de entender as coisas, o porquê das coisas. Então, por exemplo, hoje a minha aula de yoga, talvez tenha algumas coisinhas que são muito particulares minhas, né? Por exemplo, eu gosto de, no início, trazer algum conhecimento, porque, gente, a gente tem que expandir, né? Então, eu trago ou um trecho da Bhagavad Gita, ou dou alguma explicação, porque a gente faz os mudras, né? Mas as pessoas precisam saber por que você está fazendo, né? Os elementos que tem em cada dedo. Enfim, eu vou trazendo sempre uma pitada de conhecimento, porque conhecimento também expande a consciência, né? A respiração, que vai trabalhando o nosso prana, né, o nosso corpo etérico, as pessoas precisam saber que elas têm um corpo etérico. Aliás, ela tem 7 corpos, né? Uhum. E não só esse físico que ela está vendo. Então, eu procuro vir dando esse conhecimento, pitadas, não é uma aula, né? Eu vou dando pitadas de conhecimento. Durante um asana e outro, eu vou dizendo, olha, você está trabalhando fisicamente tal coisa, e energeticamente o chakra, você está trabalhando esse chakra aqui. Porque começa a fazer sentido para a pessoa. Percebe? Eu acho que traz isso. Já no momento ali do relaxamento e posteriormente da meditação, como eu tenho formação em hipnose, eu trago uma pitada de hipnose. Por que não aproveitar que a pessoa está ali num estado alfa, né, num estado propício para obter boas informações através da minha palavra? Então, eu tento ir conduzindo ali também uma coisa similar à hipnose. Não que eu não dê a meditação tradicional, mindfulness, faço isso também, mas eu vou dando umas pitadas de quem eu sou, do todo que eu sou. E é exatamente isso que você falou, Jaya. Vai chegando para mim as pessoas que têm a sintonia com aquilo que eu posso e oferecer, né? Claro, é isso mesmo. E 2 coisas são importantes. A primeira realmente é isso, né? A sua energia, a sua vibração, né? A faixa de frequência que a sua consciência está, vai atrair pessoas assim. O universo funciona assim, nós somos universos também. Então você vai atrair outros universos que tenham a mesma frequência. E o outro ponto aí, que eu acho que é essencial para um instrutor de yoga quando ele se forma, é que todo o seu trajeto, toda a sua história, todo o seu percurso são somas desse grande quebra-cabeça que é você. Então, se você estudou o kardecismo, né, as obras de Chico Xavier lá na sua adolescência, toda aquela história que você vivenciou com a sua mãe quando você ainda era criança,
esse percurso todo profissional de fortalecimento da sociedade, né? Esse ápice em que você chega, né, de interpretar vários fatores e te levar para uma crise que te desperta para o yoga, esse entrelaçamento de informações e conhecimento, que eu sei que você gosta mesmo da questão da física quântica, ou seja, isso tudo ele vai se tornar um grande elemento de conhecimento que vai ser transmitido no yoga. E é aquilo que eu falei antes, o yoga, ele agrega tudo isso. Isso Exato. faz a experiência mais profunda do yoga. Se nós vamos para uma aula de yoga e o instrutor ele só me dá uma referência, de repente, sei lá, de Buda, né? Ou se ele me dá apenas uma referência de Sri Aurobindo, de qualquer outro mestre, ou se ele me coloca apenas na postura e diz ali, agora essa postura é a postura do cachorro olhando para baixo. São coisas assim que, tudo bem, funciona, mas tem uma limitação dimensional. E você gosta disso, sei que você tem todo esse conhecimento, né, da Reiki, da hipnose. Existem dimensões, e o yoga trabalha com todas as dimensões. Só que a parte dos instrutores ficam somente na dimensão física. Às vezes, Exato. na dimensão energética com a respiração. E poucos exploram mesmo a dimensão da meditação, da mente, né? E essas três dimensões, elas são fundamentais para uma experiência no yoga. Essas três dimensões que nós trabalhamos, que vai fazer com que a pessoa possa ter uma experiência já em outras dimensões, possibilitadas pelo yoga, mas que não se limitam ao yoga. Então, se você tem uma informação sobre a física quântica, você vai abrir para a experiência do aluno um campo no qual ele também pode ter informações que, de repente, se somam com essas informações que você está colocando em aula e pronto, ele tem ali um insight. Vamos supor que você gosta de física quântica. Numa aula de meditação, eu começo a falar de bóson de Higgs. E aí traz para aquela meditação o que é o bóson de Higgs dentro da sua experiência de percepção da realidade. Imagine, aquilo vai ser muito mais que uma meditação onde você fica, agora sinta o ar entrando, visualize uma paisagem linda com as vaquinhas floridas, vaquinhas rosas. Não, você está dando ali informações, porque se a gente for agora explorar um pouco isso, eu sei que você gosta, você é racional, então você... Gosto. Que todos os esferas, né, ou campos de informação. Você tem um campo de informação que é toda a informação que você coletou na sua experiência humana até agora. Você, como instrutora de yoga, você vai estar interagindo com outros alunos, outros seres humanos que também são esferas de informação. Como que você vai trazer informações que entrem em concordância, em coerência com as informações que eles já têm, para que aquelas informações que eles já possuem se expandam no campo de percepção deles? Está entendendo? Uhum. O yoga não é religião, o yoga não é crença, o yoga não é um... O yoga é uma via de acesso de consciência com consciência. Então, o professor, ele coloca ali uma informação da consciência dele para a consciência dos alunos. E não é uma questão de você dar alguma doutrina para ele, não é? De você tentar doutriná-lo, de você tentar convertê-lo em algo. Eu acredito que o mundo é quadrado. Ok. Eu acredito que o mundo é plano. Ok. Eu acredito que o mundo é uma bola. Tá bem, tá certo, tudo certo, não tem problema. Porque a questão não é essa. Eu sou do time tal e não tem problema. Porque o yoga está ali na consciência. Então, eu estimulo, eu gosto quando os professores, os alunos, eles estão abarcando outros campos de conhecimento que não fiquem só no yoga. E mesmo aqueles que já vêm com uma carga de histórico, de estudos, de formações, de cursos,
Também, como você vem com outras formações e você observa. Você vai me dizer isso é verdade ou não. Mas elas não entram em confronto. Elas não são incompatíveis. Não é isso? Não. Você quer um exemplo, Jaya? Tudo que eu estudei, que eu te falei que estudei, hipnose, mecânica quântica, eu vejo materializado no yoga. No sentido de que o yoga é um instrumento para obter os conceitos das outras. Quer ver? Quando a gente estuda hipnose, a gente estuda também muito psicologia, né? Então, se a gente for lá para Jung, ele dizia que nós temos um ego, né, que é a nossa parte material, Sim. e nós temos a self, né? E que a gente tem que desenvolver o nosso ego para atingir a nossa self, né? E como é que a gente desenvolve o ego? Se conhecendo, conhecendo as próprias sombras. Quando você faz uma aula de yoga não tem espelho, né? A aula de yoga é um olhar para dentro. Você conhece as suas limitações físicas, vibracionais, emocionais, mentais. É um mergulho para dentro. Olha a hipnose aí, olha a psicologia aí. Se você for para a mecânica quântica, desculpa, na mecânica quântica, só para resumir bem, tá? Diz o seguinte, nós somos partícula, mas nós também somos onda, nós somos energia, né? E as coisas se materializam conforme você observa. Quem é que observa o mundo? Como é que a gente observa o mundo? Através da nossa mente. Só que a nossa mente é um mapa mental que foi sendo construído ao longo de toda a nossa vida, por tudo que a gente viu, ouviu, sentiu e que nem era nosso. A gente só observou no noticiário, né, o medo que vem através porque alguém falou que aconteceu alguma tragédia, não sei aonde. E é dessa forma que a gente observa o mundo. Então, a mecânica quântica diz o seguinte, o mundo vai se materializar conforme você observa. E olha o yoga aí. Como é que você passa a observar o mundo quando você pratica yoga? Através da sua consciência. É um nível mais elevado, né? Eu costumo dar aquele exemplo. Todo mundo já passou por isso, de ter uma música tocando na cabeça e você não quer pensar naquela música, mas aquela música está na sua cabeça. Quem é que está observando que tem uma música na sua mente? É a sua consciência. Isso prova que a gente tem uma consciência que nos observa. Sim. E durante uma aula de yoga, né, quando você para fazer meditação e olhar para dentro, você consegue se observar. E aos poucos você vai saindo desse ego, dessa mente, e vai se colocando numa posição de consciência, né? E quando você observa a vida através da sua consciência, você está numa frequência, porque é que nem rádio, né? As frequências, elas vão subindo. Quando você observa a vida através de uma frequência mais elevada, você vai sintonizar com o quê? Com o que te for similar. Então, não é que a vida se transforma. A vida continua acontecendo, a gente está em terceira dimensão, é polaridade, né? E vai continuar existindo. Mas a forma como a gente observa muda, porque a gente deixa de observar com esse corpo material, com essa mente, com esse ego, e começa a observar através da consciência, né? Então a gente passa a escolher a estação que a gente quer ouvir, porque é um rádio, né? A gente sintoniza, eu quero ouvir a JB, então eu vou sintonizar com a mesma frequência, né? E a frequência da JB vai vir, aquelas informações vai se materializar. Eu fico impressionada, Jaya, como é que as pessoas não acreditam na mecânica quântica, na frequência, na vibração, porque a gente é feito de mínimas partículas que vibram. Então, a gente parece que é fixo, né? Mas a gente está vibrando, né? O celular, ele acontece, a gente consegue visualizar, a gente está se vendo aqui através do celular. Como é que a informação vem? Ela vem através de onda. E por que ela está aparecendo aqui no meu celular e não no celular de outro? Porque eu tenho um registro, um número. Nós também temos uma assinatura frequencial, né? E essa assinatura frequencial, ela é a soma, ela é a média de tudo que eu vivi, das coisas que eu observo, daquilo que eu ouço. A música que a gente ouve é importantíssima. A qualidade da música que a gente ouve tem uma influência
muito grande no nosso corpo, na nossa emoção, no nosso pensamento, em todos os corpos, né? Então, é muito importante que a gente entenda que a gente é frequência, que a gente vibra e que nada está separado, né? Nós somos fractais do todo. E fractal não é pedaço, fractal é cópia, cópia idêntica. Então, nós temos... Vai soar estranho, mas eu vou explicar, tá? Nós temos todo o poder que o todo tem, que o divino tem. É só numa potência menor. Mas a gente tem todas as potencialidades. Na Bíblia está isso, né? Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E é de fato isso. Basta que a gente comece a se ver. Por que eu não tenho mais religião? Porque eu não preciso me religar. Eu não vejo mais Deus como um ser que está lá separado. Deus é tudo. Deus é o todo. Deus sou eu, você, esse móvel, essa caneca, a Belinha que está aqui no meu colo. A gente está mergulhado numa onda universal que é o todo. E quanto mais a gente vibrar na mesma frequência do todo, e qual é a frequência do todo? É amor, compreensão, tolerância. A gente vai estar no mesmo fluxo, entende? Então a vida flui mais fácil. E a gente vai sintonizando com aquilo que for similar a nós. É isso que eu acredito. Você está acreditando naquilo que tem coerência com o todo. É no que eu acredito. Porque, veja, não é uma questão de acreditar, é experiência. Né? Você experiencia isso. O momento que nós estamos entrando, e até tem a ver muito com o próprio título dessas entrevistas, bate-papos, né? É diálogos no novo horizonte do yoga. Né? Esse novo horizonte do yoga traz à tona essa experiência. Temos que experienciar o yoga em sua integridade, em sua totalidade. E não é algo fora, é tudo dentro. Tudo já em nós. O yoga é apenas talvez esse espelho, né, que você disse. No yoga não tem espelho, mas ele vai nos colocar para um olhar para dentro de si mesmo. E é ali que a gente se dá mesmo com toda esta perfeição que já é o próprio ser. Né? E assim, eu até tenho pensado muito nessas conversas que a gente tem feito também, eu e a Adriana. A gente está com ideia de fazer pelo menos 2 vezes por semana um diálogo também. A gente conversa sobre vários temas. E a gente tem assim percebido como que você tem, por exemplo, durante a vida, e isso pauta as religiões e pauta muito do yoga antigo, né, no yoga no horizonte que a gente já passou, agora é um novo horizonte, que é, nós não somos o corpo, nós somos o corpo. E você mesmo já realizou que sim, nós somos o corpo. Como que não? Nós estamos aqui. Isso é verdade. Entende? Essa ideia de que o corpo é uma bastante limitante, bastante condicionada à crença. Então, a ideia de que nós não somos o corpo, a biologia, a energia das células, a consciência celular, tudo isso já responde. Não, peraí, você não é totalmente ausente do corpo. O corpo é uma extensão dessa consciência. Como você disse, o universo está se expandindo. Nós estamos expandindo nesse corpo desde o momento em que nós adentramos ele nesse campo da energia material. Desde o corpo de bebê, se expande até continuará. Então, primeira coisa que cai, sim, nós somos o corpo. O corpo também é o ser, faz parte do ser. Segundo, nós não somos o ego. Né? Temos que destruir o ego, eliminar o ego. Epa, peraí, como assim? Você mesmo já falou, o ego é uma parte importante. Eu te falei, inclusive, né? Você passou por essa fase sua, antes de chegar no yoga, que foi uma fase de fortalecer o seu ego, até para você poder transitar esse 2020 e vencer a que estava lá para você. Tá? Então, outra revisão que a gente tem que fazer. Não, existe uma dimensão do nosso ego, que é esse ego refratário. É o ego que reage, o reativo. Não é? Mas existe uma outra dimensão do ego, que ela é pura. E o terceiro ponto, que eu acho que a gente vai chegar em algum momento, isso vai se tornar cada vez mais claro para todos,
nós não somos Deus. Ei, reveja isso. Nós somos a parte do futuro. Isso, como você disse, Cristo fala isso nos seus ensinamentos, né? O que eu faço, vós também podeis fazer. E isso está no primeiro Upanishad, né? É famoso, eu sempre cito ele. Om Purnamada Purnamidam. Purnam é o todo. E do todo emanam partes que também são todo. Ele nunca se dissolve por partir partes do todo. E essas partes do todo, que somos nós, é igual ao todo. Entende? E aí entra, né, essas visões, que aí já entra na questão dogma, filosofia, doutrina, religião. Ah, mas nós não somos Deus, porque Deus é aí. Não, calma. A consciência, ela é muito maior do que esse corpo. Ela é muito menor do que a ideia limitada que nós temos de Deus. Se Deus é tudo, como que ele não pode ser também cada um de nós? Não é? É uma questão lógica, uma questão de raciocinar um pouquinho. Mas assim, é o que eu estou dizendo. Você traz todo esse conhecimento, essa bagagem sua, e consegue sintetizar isso em uma aula de hoje. Isso é importantíssimo. Entende? Porque as coisas não se excluem, os conhecimentos não se excluem. O que a gente tem que, de alguma forma, não também excluir, mas aprender a delimitar a importância daquilo, são elementos que não funcionam como conhecimento para nós, mas limitadores. Então, por exemplo, eu tenho um conhecimento a respeito até do Bhagavad Gita, mas qual é a dimensão que o Bhagavad Gita me dá para que eu supere a mim mesmo e não fique preso a determinados parâmetros, paradigmas, dogmas? Eu tenho algum limite. Entende? É quando aquele conhecimento ele deixa de ser uma ferramenta para você se expandir e se torna uma ferramenta para demarcar o seu limite. Isso não é conhecimento. O conhecimento te leva para além dos limites. O que coloca limite sobre você não é conhecimento, é algum tipo de dogma. Uhum. E nesse seu percurso, você acho que também percebeu essas delimitações, não? Com certeza. E, aliás, uma das coisas, eu até já te falei isso, né? Já tive a oportunidade de falar isso. Uma das coisas que eu acho que existia uma sintonia entre mim e o VVY, né? É justamente, Jaya, porque você é um mestre muito aberto, né? Primeiro que você é uma pessoa com um saber muito maior do que o meu, e se coloca, e teve um momento aí da nossa conversa, falou, não, porque nós temos, né, mas você sempre coloca nós, eu acho isso bem legal, e você está aberto a todo conhecimento, e é isso, a gente não vai expandir se a gente não deixar espaços vazios para que eles sejam preenchidos, né? Então, de tempos em tempos, a gente tem que olhar e pensar o seguinte, aquilo que eu acreditei, que eu sempre acreditei, ok, me trouxe até aqui, teve sua validade, mas ele me serve nesse momento agora? Se não, deixa eu colocar ele um pouquinho de lado para abrir espaço, para que um novo entre, né? Para que eu pense, reflita sobre o novo. Não quer dizer que eu vá concordar, que eu vá aceitar, mas eu preciso refletir sobre novas coisas. É assim que a gente vai expandindo, né? Através do conhecimento, através das relações. É assim que a gente vai expandindo. Vocês trocam. Sim. Tem que estar aberto. E a gente tem que estar aberto a tudo. Eu sou muito ecumênica, né? Você estava falando aí de Deus, né? E concordo com tudo que você disse. Me veio à mente uma frase de um pastor. Olha só. Sim. Um pastor chamado Caio Fábio, se eu não me engano o nome dele. Ele diz assim, uma coisa que é impactante. Deus não existe. Aí, primeiro você leva esse impacto, assim, Deus não existe. Aí ele fala assim, Deus é. Você não tem que provar a existência de Deus, porque Deus não é uma coisa. Então, ele não existe. Ele é. Né? É. Então, aí a questão da gente estar aberto a tudo. Quem falou isso foi um pastor. E de repente, no budismo, eu vou ouvir lá o monge falando uma coisa que vai ser muito interessante. E eu vou ouvir um cientista falando uma coisa que vai agregar.
e eu vou entrar numa aula de yoga que vai ter materialização de tudo isso. Por que não, né? Sim, a gente tem que agregar conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. A gente vai, ao contrário, vai fazendo a gente crescer, né? Expandir. Porque assim, o yoga ele é um trabalho a nível de consciência. E a consciência unifica essas informações, esses conhecimentos. Isso que ele coloca é fato, né? Se nós começamos a trabalhar o nosso entendimento a respeito de Deus, que ele não precisa existir para ele ser, ele já é. Entende? E nós ficamos nessa luta, né? Não, Deus existe, Deus não existe. Deus é assim ou Deus é assado? Ele pode ser cozido, ele pode ser frito, né? Então é simplesmente, deixa ele ser, e você será nele, porque nós estamos sempre caminhando, transitando nele. Nós só estamos nele, não existe um outro. Não existe. Então, mas a questão é, ele existe. Se ele não existisse, nós estaríamos. Se nós estamos, é porque ele é. Bem isso. Me Ana lembrei Paula, dessa final. estamos já indo para o final. Passou rápido essa nossa. Nossa, conversa. Já está no final, foi super gostoso. Estou numa hora. Mas foi muito bom, né? Porque eu sempre gosto assim, de ouvir os instrutores, gosto de saber das histórias, como foi o curso. Tem uma coisa importante que eu gostaria de falar, Jay, antes de terminar. Sim. Eu falei da minha trajetória nesse local que eu trabalho, né? Que uma pessoa que trabalhava comigo me desenhava de Maria Chiquinha aí com uma arma na mão, né? Hoje eu estou dando aula de yoga nesse espaço onde eu trabalho. Olha que maravilha. Então, aquela visão que as pessoas tinham de general, as pessoas tinham não, que eu também me colocava assim, né? Sim. Como uma general. Hoje, eu estou numa outra posição, porque eu me transformei. Então, é natural que tudo ao redor também se transforme, né? E hoje eu estou podendo levar o yoga para esse mesmo local, onde um dia eu fui vista como um general. Isso é uma conquista, assim, emocionante, né? Me emociona muito mesmo. Isso, fico muito feliz. É isso que eu ia te perguntar, você está com um projeto novo, é esse projeto, então, de aulas nesse ambiente. Então, eu continuo dando aulas lá no templo, né, no ISKCON, eu sou uma voluntária lá, e esse local, ele é muito querido para mim, né, que foi o primeiro contato que eu tive, na verdade, com yoga, foi no templo. Eu fui num festival, conheci, e foi o primeiro contato, então ele é muito querido para mim, né, por isso eu continuo trabalhando lá, e todo o ambiente, né, é muito bom. E esse projeto do HFB Vida, onde é um espaço, né, onde destinado aos funcionários, aos servidores, onde tem lá terapias, tem ginástica, né, pilates, e agora tem o yoga, mas não o yoga físico, o yoga do Instagram. O yoga, esse yoga que a Ana Paula aqui sabe e conhece, né, e eu tenho muito prazer em poder compartilhar com os meus colegas lá de trabalho, né, tudo isso que eu fui aprendendo, né, e fui experienciando, e eu espero que, assim como eu, que eles também saiam, e eu tenho tido, assim, hoje mesmo, um pouco antes de começar a live, eu não sei nem se ela está aqui, uma aluna perguntou se ia ter aula, eu falei, não, eu estou de férias, aí ela falou, poxa, está me fazendo tão bem, né, então, e eu tenho tido esses relatos, na última aula que eu dei antes de sair de férias, uma aluna me disse, olha, Paula, eu não dormia há muito tempo. E eu estou conseguindo dormir. Eu me emociono, sabe que eu sou chorona, né? Então, assim, é muito gratificante poder compartilhar isso com as pessoas e ver cada um dentro das suas peculiaridades, né? Ver cada um também, de alguma forma, sendo beneficiado pelo yoga. Eu fico muito feliz mesmo. Isso é o yoga na prática. Entende? A gente pensa que às vezes o yoga é só para nós, né? Para foto, para selfie, e colocar no Instagram mesmo. Não, o yoga é você conseguir ajudar o outro a brilhar também. O outro a se curar, o outro a viver melhor, ter mais qualidade de vida, aprender a se amar, aprender a permitir ser amado. Né? Veja,
Isso é magnífico, o relato dessa sua mãe. É. E lá todos os servidores públicos do Rio de Janeiro podem participar das aulas, é isso? Não, é só pro hospital mesmo. Lá só tem 13 mil e tantos funcionários, servidores. É para servidores terceirizados também. É o HFB Viva. O próprio hospital mesmo. Só para lá já tem bastante gente. Ainda assim, você teria 3 mil alunos, na verdade. Não, porque são turnos diferentes, então não tem 3 mil pessoas ao mesmo tempo, né? E a gente nem divulgou, tá? Já tem bastante gente, a gente nem divulgou para o hospital inteiro, foi só ali no WhatsApp mesmo, de quem já fazia alguma prática ali de exercício e tal. Mas eu acho que no momento que começar a divulgar, eu acho que realmente vai encher, acho que não sei nem se vai dar o espaço, porque até agora realmente tem tido bastante adesão e bastante feedback assim, muito positivo. Então, gente, olha só, uma mulher de 49 anos, que era tida no trabalho como general, extremamente controladora, intempestiva, com 3 protusões na coluna. Se eu conseguir, né, me tornar instrutora de yoga, com a ajuda do VVY, né, nessa minha trajetória, você pode, né? É só dar esse start, você pode. Exato, é confiar em você mesmo. Né? Sim. Acreditar, porque isso é importante, a gente tem que acreditar. Se unir aos bons, VVY. E o amor, né? Porque você tem que ter esse ímpeto de amar, né? Porque dar aula de yoga, ensinar, ajudar as pessoas a saírem de algum quadro, é uma prova de amor. Você está realmente se testando para o bem do outro. Quanto eu consigo colocar de mim para ajudar o outro? É bem nesse sentido. E se as pessoas quiserem fazer aulas com você, elas conseguem lá no templo, daí, não é isso? Isso, eu já até falei isso para você, né? Eu não gosto muito de aulas particulares. Sim. Eu prefiro trabalhar em grupo. Eu sou uma pessoa muito expansiva, né? Eu pareço italiana, né? Eu falo com as mãos, eu sou uma pessoa expansiva. Então eu gosto de grupos, né? Eu tenho um canal, né? Eu tenho meu canal no YouTube. Agora também parado, já tem um tempo que eu não posto, mas lá eu falo sobre espiritualidade, falo sobre chakras, falo sobre as dimensões, falo sobre mecânica quântica. Eu dou aula no templo, agora no HFB Vida. De vez em quando dou aula em academia, mas também não é o meu ambiente. Nada contra, tá, gente? Eu acho que qualquer caminho é caminho. Mas eu me sinto mais à vontade. Porque, veja bem, eu coloco meu incenso, eu uso óleos essenciais, eu uso sininho, eu canto mantra. Então, tem todo um envolvimento, né, que talvez determinados ambientes não fossem propícios, né? Mas eu acho que todo caminho é caminho. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas é isso. Quem de repente está pelo Rio de Janeiro, fica ali na Barra, né? Próximo ao Itaiangá. Isso. Aos domingos. No Itaiangá, tempo isso. É às 10 horas, domingo? Domingo. Domingo às 10 horas da manhã. Bacana. Ter essa experiência com você em um ambiente que também tem essa proposta, né, de espiritualidade. Então, sim, sintonia. Eu e o ambiente. Ana Paula, eu quero agradecer muito, tá? Vamos ver se tem alguma dúvida ou alguma pergunta, mas não, só tiveram aqui, ó, da Lenites do Yoga, nos traz leveza e suavidade. Eu sou só gratidão. Também aqui do Mário. Betinha, que orgulho eu sinto da Ana Paula. A Betinha foi uma das que estavam comigo nesse momento intempestivo. Ela era meu braço direito, coitada. Olha só, hein? Te acompanhando, olha que bacana. Ela fez vários comentários interessantes. Te admira bastante. Aliás, amo todos, gente. Eu vi que a Carmen entrou. Eu não vi todo mundo, já porque eu estava aqui conversando, não prestei atenção, mas eu vi que a Dani entrou. A Bel estava aí, minha amiga, eu também te amo. A Bel, eu não estou conseguindo ler, gente, eu não enxergo muito bem. A Bel falou várias coisas aí, tá adorando e... Bel também está nesse caminho. Sim. E teve aqui um comentário também do Mário. Todo e qualquer conhecimento que tem cabimento na minha vida perde o sentido. É isso mesmo, Mário. A gente tem que ter esse parâmetro, né? Mas tiveram vários amigos presentes aqui, olha, parabéns, Ana, é do Rodrigo Guerra, acho que é.
Rodrigo Rodrigo, Guerra, eu vi o Rodrigo que está lá também, contribuindo com as pessoas lá na Espanha, né, com o yoga. Eu não vi todo mundo, tá, gente? Olha, Rodrigo, beijo agora que a para gente todos que eu não vi. Poxa, olha o Rodrigo. A gente vai se falar, Rodrigo. Eu sei que a semana que vem, essa semana nós vamos ter uma conversa com o Cadu, a semana que vem vamos ter com a Carmen. Ai, que legal! Vamos trazer mais pessoas, mais amigos para falar. Te amo, amiga. Beth. Eu quero fazer isso para... Beijo, Rodrigo. Eu quero fazer isso para o resto da vida. Eu vou me aposentar daqui a pouco do serviço público. Eu já tenho uma certa idade. Daqui a 4 anos, aproximadamente, se Deus quiser, eu vou estar me aposentando do serviço público e eu quero me dedicar integralmente ao yoga. O meu sonho é me aposentar e morar numa cidade bem pequena do interior e poder contribuir, tipo, no meu quintal, sabe? Fazer o yoga de manhã e colher assim, as minhas plantinhas, minhas ervas e fazer meus chazinhos. Vida simples, pensamento elevado. É isso que eu quero, até me emociono. Vai chegar lá. Já está lá. É só uma questão agora de tornar agora esse momento. Ele vai chegar. Quando ele chegar no agora, você vai se dar conta. Uau, eu consegui aquilo que eu desejei. Aquilo que eu manifestei. Está ali. E eu sou muito, muito, muito mesmo grata a você, Jaya. A você e a todas as turmas que eu passei por 2 turmas, né? Para ver como eu era insistente. Eu fiz 2 vezes o curso. Porque todo mundo ali, a gente realmente teve uma sintonia e colaborou sempre de alguma forma um com o outro, né? E é sempre um crescimento ver a história do outro, como é que foi a trajetória do outro. Sempre tem alguma ressonância com a gente e que pode contribuir de alguma forma, né? Então, gratidão a todos que eu conheci nessas 2 turmas. Amo vocês. Gratidão, Jaya, pela sua paciência, pela sua simplicidade, porque você está num patamar de saber muito elevado e você nunca se colocou dessa forma. Você sempre desce para nos ouvir, né? E para dar a mão e fazer a gente subir. E eu sou muito grata mesmo a ter conhecido você e o VVY. Maravilha. Eu fico feliz. Mas olha, não tem degrau acima, não. A gente está tudo na mesma linha. É apenas questão de... Tá bom? Olha, Ana Paula, muito obrigado mesmo por ter aceito, por vir aqui, trazer todo esse... Gratidão. Você trouxe aqui para nós um buquê, só que não de flores, um buquê de experiências. Que legal. Que coisa boa, meu Deus, que coisa boa. Muito feliz com isso. E parabéns pelas suas conquistas. E confie sempre que vai ser muito, muito florido, muito iluminado o seu caminho através do yoga daqui para frente e sempre. Tá bom? Gratidão. Gratidão, até breve. Beijo.